Eu sei que os meus 3 anos como investidor não é nada comparado com os grandes investidores que tem aí no mercado, tá? Investidores como Warren Buffett, o Peter Lynch, entre outros. Warren Buffett, por exemplo, hoje, com seus 93 anos, ele começou a investir com apenas 11 anos lá atrás, ou seja, são mais de 80 anos como investidor. E acredito que nessa longa jornada ele deve ter cometido vários erros como investidor. Meu nome é Paulo Pavese, eu sou educador financeiro profissional, ajudo pessoas a assumirem o controle sobre a sua vida financeira. Caso você esteja chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, não deixe de se inscrever. Caso o vídeo tenha te ajudado, peço apenas para deixar um like, pois isso ajuda muito o canal. Agora mesmo nesse curto espaço de tempo, foi suficiente para cometer muitos erros. Eu sei que alguns desses erros vocês já devem ter cometido. Mas para você que ainda não investe, pode utilizar esse erro para aprender e não cometer lá na frente também. E mesmo assim, não quero dizer que você não vai cometer nenhum erro, porque errar faz parte do processo e ajuda na aprendizagem. Mas o bom de se errar no começo é que a gente erra pequeno, a gente erra com pouco, o que é muito melhor do que se errar lá na frente com muito e acabar perdendo muito mais. O meu maior erro como investidor morando aqui na Inglaterra foi ter focado todos os meus investimentos no Brasil. E quando eu comecei, claro, eu não sabia nada sobre investimentos. Então eu fui procurar o máximo de informações possíveis e eu procurava sobre investimentos no Brasil. Isso porque, obviamente, pela praticidade da língua. Parecia ser a melhor escolha, aí sendo assim eu evitaria erros e seria muito mais fácil entender o que estava sendo explicado e o que eu estava aprendendo. Então, tudo que eu aprendia era para investimentos voltados para investidores no Brasil, como renda fixa, ações brasileiras e fundos imobiliários. Tudo que se aprende quando você está começando a investir no Brasil, é normal. Mas mesmo depois disso, ainda demorou mais de 2 anos para que eu decidisse trazer todo o meu investimento e colocar em contas aqui na Inglaterra. Tá, mas o que me fez mudar de ideia? E por que demorou tanto assim para eu trazer todos os recursos aqui para a Inglaterra? Conforme eu ia estudando, conforme eu ia vendo mais vídeos e lendo livros sobre investimentos, sempre havia informações sobre investir principalmente nos Estados Unidos. E isso sempre me fazia pensar, será que eu estou fazendo a coisa certa em mandar todo o meu recurso para o Brasil, sendo que todo lugar que eu vejo fala sobre investir nos Estados Unidos? Porque assim, mesmo com a praticidade da língua, e teoricamente por estar mais familiarizado com as empresas, que visto que as empresas que eu investia eram empresas que eu estava usando durante o meu dia a dia enquanto eu morava no Brasil. Então era empresa como Itaú, Bradesco, Sanepar, Copel. Essas duas são mais para quem é do Paraná, que é a empresa do setor de saneamento e de energia do Paraná. Então, vendo isso, parecia ser muito mais fácil, mais prático, simples investir no Brasil. E outra coisa que me fazia investir no Brasil era pensar com relação ao valor do meu aporte. Que no começo eu aportava mais ou menos umas 200 libras. E quando eu enviava esse valor para o Brasil, esses 200 libras se tornavam mais de R$ 1.400. Isso porque na época, uns 2, 3 anos atrás, a libra chegou a bater quase R$ 8. Então, para cada uma libra que eu enviava para o Brasil, era R$ 8 que eu recebia. O que, numericamente falando, que era só o que eu enxergava, eu via que 1.400 era muito mais do que 200. E sem contar o fato de que esses R$ 1.400 é um valor muito bom para se investir no Brasil, ainda mais levando em consideração ao salário mínimo médio do brasileiro. Mas ficava sempre martelando na minha cabeça, se parecia ser tão bom e promissor, por que os outros investidores de fora não faziam o mesmo? Ou se faziam, por que faziam em proporções muito menores, uma proporção muito pequena na sua carteira? E enquanto isso eu estava ali colocando todos os meus aportes, todos os meus recursos investidos no Brasil. Só para você ter uma noção desse erro, eu comecei a investir no dia 5 de janeiro de 2021. De lá para cá, nesse período, a Bolsa Brasileira praticamente andou de lado e está com um retorno negativo de aproximadamente 3%. Ou seja, se eu tivesse investido R$ 10.000 lá no começo de 2021, hoje eu teria mais ou menos uns R$ 9.600. Já, como você pode ver, a Bolsa Americana, nesse mesmo período, teve uma alta de 42,5%. Ou seja, se eu tivesse investido os mesmos 10 mil, hoje eu teria 14.250. Eu estou mostrando apenas a comparação de investimentos em seus respectivos índices, que no Brasil é o BOVA11, que replica as maiores empresas do Brasil, o IVVB11, que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos.
Só aqui a gente já consegue ver uma grande perda de retorno de quase 15 mil reais em um período de pouco mais de 3 anos. Isso ainda sem contar a inflação do período, taxa de conversão na hora de enviar o dinheiro da Inglaterra para o Brasil, IOF, taxa de conversão em caso de enviar o dinheiro de volta para a Inglaterra, e sem entrar em detalhes também com relação ao risco de cada país, que o risco que o Brasil tem é um risco muito maior do que a Inglaterra ou os Estados Unidos, imposto pago sobre ganho de capital e tudo mais. Depois disso tudo que eu falei, que eu mostrei, você consegue ver o tamanho desse erro? Assim, você brasileiro que mora na Inglaterra e investe, você investe no Brasil? Você já tinha parado para analisar dessa forma? Você já havia pensado em tudo isso? Então deixa aqui nos comentários, vai ser legal essa troca de informação e assim a gente consegue ajudar mais pessoas que ainda estão pensando em começar a investir e tem essa dúvida de onde investir, se é melhor mandar o dinheiro todo para o Brasil ou deixar investido aqui na Inglaterra. Mas que fique bem claro que eu não estou dizendo que não compensa investir no Brasil. Tá? O Brasil é um dos países emergentes, então ele pode sim fazer parte de uma carteira bem diversificada, mas deveria ser uma exposição muito pequena. E somente se você tiver planos de voltar para o Brasil. Porque a questão de voltar para o Brasil foi um outro fator que me fazia pensar bastante. Porque se eu não tenho intenção de voltar para o Brasil, por que eu investiria todo o meu dinheiro lá? Por que eu ia tirar o meu dinheiro de um país com uma moeda forte e mandar para um país com uma moeda muito mais fraca? Mas como eu disse, ainda bem que eu errei por um período muito pequeno, um período de apenas 2 anos. Pode parecer muito tempo, mas para quem investe com foco no longo prazo, sabe que 2 anos é considerado um curto prazo. Ainda mais comparado com os mais de 80 anos de mercado que o Warren Buffett tem. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas que você possa ter, pois eu posso garantir para você que essas eram uma das dúvidas que eu mais tinha e eu não consegui encontrar as respostas. Então, se esse vídeo te ajudou, não deixe de compartilhar com mais pessoas que possam estar com essas mesmas dúvidas. E curta, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, fui!